Queria que a gente recebesse com uma salva de palmas um trio. A gente tem falado, se você está chegando hoje ou aqui ou na internet, a gente tem esse mês, é o mês que nós estamos falando sobre família. E por que estamos falando sobre família? Família nessa pandemia, quem mais está sofrendo é a família. Tudo desemboca na família. A educação, família sofre. Saúde, família sofre. Crise econômica, família sofre. A família está sob pressão. E hoje a gente vai falar sobre um assunto na família que é a fratria. O poder da amizade entre os irmãos na cura e nos relacionamentos. Então eu resolvi entrevistar 3 irmãs. Quando eu pensei assim, uma família que tenha irmãos, eu pensei nessa família. Então eu queria que vocês se apresentassem, cada uma falar o seu nome, quantos anos tem, o que fazem, se apresentem para a igreja. Oi, gente, eu sou a Ana Laura, eu sou a mais nova das 3, tenho 21 anos. Eu sou a Marina, mais velha, tenho 31 anos, sou casada com o Henrique e mãe do Daniel e da Nicole. Eu sou a Raquel, tenho 29 anos, sou irmã do meio e sou noiva do Vi. Muito bem, vocês são parecidas, são diferentes? Como é que... Bom, para quem não sabe, essas 3 meninas, irmãs, são as minhas filhas. Então, eu conheço bem o pai e a mãe de vocês, né? Mas eu queria que vocês são diferentes, são parecidas? Como é que vocês são? Como é que se definem? Mas diferentes. São diferentes? Sim, a gente é diferente. Acho que a gente tem algumas coisas parecidas, assim, até por criação e tudo mais. Mas de personalidade, de jeito, assim, a gente Como é que você diferente. explica cada uma, Marina? Olha, eu sou mais tranquila, a Ana também. A mais diferente é a Raquel. Mas a gente é mais tranquila, mais calma, enfim. Mas na nossa, assim, a Raquel já é mais agitada, uma personalidade mais forte, assim, né? Como é que você se apresenta, Raquel? Como é que é diferente? Eu sou Explica quase isso para nós. você. Você sou eu? Que isso? Tô brincando. E ela é mesmo, gente. Quem conhece sabe que é verdade. Mas eu acho que é isso. Acho que as duas são mais tranquilas, mais calmas. Eu sou agitada, eu sou acelerada, gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Sou bem intensa, elas são mais calmas e acho que é assim. Mas, de certa forma, a gente se complementa bastante. Como é que vocês se complementam? Dá um exemplo aí pra gente. Eu acho que quando a gente tem... Sempre que a gente tem alguma situação, assim... sei lá, uma situação difícil no trabalho, por exemplo. Aí eu chego e já mando lá no grupo, aconteceu isso, não sei o quê, no grupo de nós 3, né? Aconteceu isso e tal, e aí converso, e aí sempre vem a Ana Laura, não, mas calma, a Marina, não, mas é normal, daqui a pouco melhora, ou isso, aquilo, enfim. Aí a gente vai eu acho que na relação, né, vai tendo os equilíbrios, assim. Às vezes elas também precisam de um empurrão, tipo, gente, vamos lá, né, vamos fazer, animação e tal. E aí eu também acabo ajudando, então acho que, de certa forma, a gente se complementa bastante. Legal. Ana Laura, você tem uma diferença de 10 anos da Marina e 8 da Raquel. Isso é um problema? É uma coisa boa? Como é que é isso? Quando eu era mais nova, assim, a diferença era mais evidente, né? Ficava mais como... Eu era quase que filha delas. A Marina, assim, sempre foi muito protetora. A Raquel também, mas a Marina tinha uma responsabilidade, né, de cuidar e tudo mais. Mas a diferença foi se tornando mínima com o passar dos anos, mas a amizade sempre permaneceu. Mesmo quando a diferença fazia mais forte assim, a gente continuou amigas e tudo, e a amizade foi crescendo quando a gente foi criando mais afinidade, tendo mais coisas em comum também. Vocês têm bastante afinidade? Sim, muitas. São as melhores amigas. É mesmo? Por que você fala isso? Dá um exemplo para nós. Ih, te peguei. Não, sem exemplos, assim, mas a gente tem amizade com muitas pessoas diferentes, a gente tem os nossos grupos de amigos, né, separados e tudo mais, mas no final das contas, amiga são as 3. E a gente sabe que quando aperta, a gente vai correr sempre para cá, e aqui a gente tem todo o apoio, todo o incentivo, a amizade que a gente precisa. É tão interessante, gente, que o pai delas me contou e descobriu recentemente que existe um grupo da família, o pai, a mãe, elas, os genros e tal. Aí elas fizeram um grupo só delas. E aí tem um grupo delas com a mãe. Então tem um grupo da gangue, que são as 3, e tem um grupo da máfia, que é as 3 mais a mãe. Aí vira uma máfia. E eu fiquei excluído. Mas tudo bem.
Tadinho, né? Marina, memórias do seu relacionamento com as suas irmãs, uma coisa muito boa assim que você lembra e conta pra gente, que você vai levar pra vida. A gente até estava conversando e recentemente assim a experiência que a gente tem, né, mais próxima de amizade, assim, de apoio, foi quando o Dani nasceu, porque a gente não tinha bebê na família já há muitos anos e para a gente era tudo novo, né? Eu totalmente novo e para elas também, né? Como que lidar? E aí muitas vezes eu estava em casa, assim, sozinha com o bebê lá, um recém-nascido, eu não sabia nem mais o que fazer, não tinha comido, não tinha nada. Aí eu ligava para elas: Ana, vem aqui, por favor. Ela chegava e, enquanto eu fazia as coisas, ela dava comida até na minha boca, né? A Kel, vem aqui, ele não para de chorar, vem ficar um pouco com ele. E aí elas iam e me apoiavam, assim, nesse momento. Eu não fiquei sozinha, sempre tinha alguém por perto em casa. E sempre elas, né? Então, acho que esse é um momento Legal. Raquel, uma memória que você tem, assim, da sua relação com as irmãs. Eu acho que eu vou falar a mesma coisa do outro culto que me veio na cabeça, mas eu acho que as memórias são muito boas, assim, as memórias que a gente tem junto, né, de construção assim da vida. E eu acho que os momentos que a gente guarda são muitas viagens que a gente fez junto. A gente sempre quer, final do ano, tá todo mundo junto, e aí a gente acaba fazendo muita coisa diferente assim da rotina. De vez em quando a gente fala, vamos pegar um final de semana, juntar a família inteira e ficar todo mundo grudado, assim. Aí a gente cozinha junto, faz bagunça, às vezes até quando meu pai costumava viajar, a gente ia todo mundo dormir junto na cama da minha mãe, assim, ficava nós 4, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, assim, né? Quando meu pai também a gente também ia, mas dormir assim a noite inteira era só quando ele estava fora, porque senão não ia caber, né? Muita gente. Legal. Que legal. Ana Laura, uma coisa que você aprendeu da sua mãe, e eu sei que é da sua mãe porque ela falou mais isso para vocês, com relação à amizade de vocês. Nossa, desde que eu me entendo por gente, ela fala, você pode ter quantas amigas for, é super importante você ter amigos, mas suas melhores amigas sempre vão estar dentro da sua casa e vão ser as suas irmãs, e a gente nunca pode fazer, a gente tem que fazer de tudo para manter esse laço, né? A gente briga e discute, tem as suas diferenças, mas no final a gente sempre está junto. Vocês brigam? Marina, vocês brigam? A gente já brigou mais, né? Eu até estava pensando em momentos de brigas. A última briga que eu tive com a Kel, ela vai lembrar. A gente estava preparando as coisas para o meu casamento e aí a gente estava voltando da 25 de março no carro. E eu dirigindo, a gente se estapeou, assim. Nem sei porquê, qual o motivo. Meu Deus, mas, não sabia. Tá quase batendo o carro, se estapeando, assim. E aí depois a gente fica insignificativo, né? Insignificante, porque a gente nem lembra o motivo, nem nada, assim. Mas a gente já brigou bastante. Hoje em dia, não mais. Vocês duas têm uma diferença pequena, né? Isso gerava uma tensão. São 1 ano e 10 meses, né? Nem imagino. Nossa. Posso falar uma coisa? A gente brigava muito por besteira, né? Sempre besteira, mas assim, por causa de roupa, eu lembro, né? Aí eu vou contar uma coisa que é engraçada. Um dia, tinha o quê? Uns 13, 14 anos, né? Aí, porque eu quero usar essa roupa, aí a outra saiu do banho, mas eu pensei exatamente essa roupa, e você tá com essa roupa, arranca agora, e não sei o quê. Aí meu pai entrou no quarto, ele tirou tudo do armário e jogou no chão, tudo, todas as gavetas, tudo, e falou: Nossa, seu pai era bravo. Ninguém vai sair daqui até vocês fazerem as pazes e arrumarem o armário junto, porque é tudo de todo mundo. Aí a gente falou, tá bom, ficou lá 5 horas, ninguém saiu, não usou roupa nenhuma, mas no final a gente aprendeu, né? Mas aprendeu. Que bom que seu pai fez isso, hein? Que legal. Apesar de brigarem, você deixa falar mal da sua irmã? Não, nunca. Claro que não. A gente pode falar, mas nunca os outros, imagina. Que joia. Obrigado por dividir com a gente um pouco das suas irmandades. Eu amo vocês. Uma salva de palmas para elas. Obrigado vocês 4, né, por estarem aqui. Cuidado aí. Gente, é tão interessante. Eu conheço essas meninas, né? E essa questão da irmandade. Como é importante ter irmão, como é importante cultivar uma boa relação com os irmãos. Eu não sei você, mas eu sou filho de uma família de 5 irmãos. Nós éramos 5, contando comigo. Hoje somos 4. Eu acho que tem uma foto aqui, eu queria mostrar para vocês uma foto dos meus irmãos. Olha que interessante. Essa aqui é a minha irmã mais velha, a Silvia, a Silvana. A diferença delas é 1 ano e 10 meses. Aí depois vem o Sérgio
que tinha uma diferença de 2 anos, aí depois sou eu lá na ponta, por incrível que pareça. Eu acho que eu tinha 17 anos naquela foto, e esse no colo aqui é meu irmão mais novo. É Silvia, Silvana, Sérgio, Sidney. Bem criativos meus pais, né? E o Júnior, que era o Colemar Júnior. Aí tem uma foto das meninas, também acho que dá para passar aí, não sei se... Isso, esse aí não é a gangue, essa é a máfia. Quando tem a mãe junto é uma máfia, então são as 3 meninas. A Marina e a Raquel têm 1 ano e 10 meses, e a Ana Laura, 10 anos depois, veio mais uma menina. Acho que tem mais uma foto só das 3 juntas. E o Dani já entrou, já é o irmão mais velho. E é tão interessante como elas se ajudam, como elas se completam e como elas são diferentes. Por que eu estou falando sobre isso nessa manhã? A gente tem tentado trabalhar as relações familiares. A gente já falou da família como um todo, a gente já falou do casal. Aliás, se você não participou ontem, ou presencialmente ou online, do seminário da manhã, o Casal como Arquiteto da Família, eu quero convidar você a ir lá para o YouTube e assistir a palestra de ontem, né? Zeca e Agnes estavam aqui. Nós tivemos 300 pessoas presencialmente, 1.400 online, mas ainda está disponível, você pode assistir. Falamos do casal. Semana passada o Fabiano falou sobre o abismo das gerações, é uma coisa que está causando muita atenção. E uma outra coisa que muitas vezes é um problema hoje, ou pode ser um problema futuro, é a amizade entre os irmãos. Eu conheço família que está destruída porque os irmãos brigaram por uma questão política. Eu conheço família que tem gente doente, mãe está doente porque filho não fala com outro filho há muito tempo. Família que ficou pobre, era uma família rica porque ficou pobre, porque quando o patriarca morreu, os filhos começaram a se degladiar e degladiaram, consumindo patrimônio, e dinheiro acaba. Onde não existe amizade, não existe amor, não adianta ter dinheiro. O que sustenta uma relação, uma família é o amor, são os vínculos. Então, eu falei, puxa, a gente precisa falar um pouco sobre isso na igreja. Por que a gente precisa falar sobre isso na igreja? Porque há necessidade, mas também existe muito estudo, existe muito pensamento sobre isso, e a própria Bíblia mostra sobre as relações familiares e a relação da fratria. O nome para esse estudo é fratria, fraternidade entre os irmãos. É interessante que, por que a gente está falando? Porque a relação fraterna entre os irmãos, ela tem uma importância muito maior do que o que a gente imagina. A importância na formação da personalidade do outro irmão. A Marina influenciou a personalidade da Raquel. A Raquel influenciou a personalidade da Marina, e ambas influenciaram a personalidade da Ana, e assim por diante. Se a Marina não existisse na vida da Raquel, talvez a Raquel fosse ser muito mais agitada do que ela é. A Marina ajuda a Raquel a botar o pé no chão. Se a Raquel não existisse na vida da Marina, a Marina talvez fosse ser mais acomodada e não teria avançado. Então a Raquel tira a Marina da acomodação e a Marina tira a Raquel da agitação. E a amizade delas ajudou numa coisa, na formação da personalidade. Isso é um estudo. Quando você vai estudar psicanálise e tal, a psicanálise ela tem como base psíquica o id, o ego e o superego. E hoje a psicanálise está considerando a fratria, a amizade entre os irmãos, como uma 4ª base psíquica. Base psíquica é aquilo que define a sua personalidade, aquilo que influencia na sua personalidade. E uma 4ª base psíquica é a fratria, a amizade entre os irmãos. Falar de irmãos é falar das pessoas que, em princípio, são levadas a viver juntas. Então, o Fischer, por exemplo, é filho único. Ele fala assim, essa mensagem hoje não é para mim. A Laís fala também, não é para mim. Mas certamente o Fischer, como filho único, procurou alguém que entrasse nesse papel de irmão. Ele tem um amigo mais chegado que irmão. E a Laís tem uma amiga chegada ali, ou uma prima, ou um parente, alguém que cria esse vínculo. Falar de irmãos e de irmãs é falar de pessoas que no princípio são levadas a viver juntas. Elas não se escolheram, olha que interessante, não se escolheram, não decidiram se encontrar na mesma família, e nem quando se afastam conseguem se divorciar. Imagina, você não escolheu o seu irmão, você nasceu naquela família, ele é seu irmão. E aí vocês têm uma briga, a gente quer se separar, não consegue. Não existe ex-irmão, assim como não existe ex-filho e tal.
As relações fraternais costumam ser as mais longas na vida das pessoas. Os pais morrem mais cedo, os casais surgem mais tarde, os amigos mudam, mas sempre irmãos sempre serão irmãos. Pode repetir isso comigo? Irmãos sempre serão irmãos. De novo? Irmãos sempre serão irmãos. Mais uma vez, irmãos. Aí você fala assim, não, meu irmão não dá. A hora que meu pai falecer, eu não quero saber daquele irmão. Nunca mais eu piso na casa dele. Eu só vejo meu irmão porque eu tenho que ver minha mãe. Você já ouviu essa história? Eu só vejo meu irmão porque é por causa da minha mãe. O dia que minha mãe faltar, nunca mais eu quero ver aquele ser humano na minha frente. O último vínculo familiar seu que vai se romper, sabe qual é? O da irmandade. Os seus pais vão mais cedo, naturalmente falando, claro. Os pais naturalmente vão mais cedo do que os irmãos. Eu estava falando com as minhas meninas, eu falei assim, olha que interessante, o meu vínculo com vocês vai terminar mais cedo que o de vocês. Porque em tese, eu vou falecer primeiro que elas, e eu assim espero. E elas vão ficar irmãs. O vínculo da Marina com o filho vai terminar. Mas ela com a Raquel, enquanto ela viver, ela vai ter esse vínculo com as irmãs. Então com o filho, com outros parentes, enfim, é tão importante. Então a gente precisa entender que a nossa relação com irmãos, ela é tão mais profunda do que o que a gente entende, ela é tão mais importante do que a gente dá valor, que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. É interessante que a mesma psicanálise, sabe qual é a base de estudos dele para isso? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de histórias de irmãos, e mostrando coisa boa e coisa ruim de irmãos. A gente começa com uma coisa ruim. Qual é o primeiro irmão ali na Bíblia? Gênesis 2 ou 3, Caim e Abel, um mata o outro. São irmãos. A gente tem Esaú e Jacó que disputaram a primogenitura no ventre da mãe. A gente tem as tribos de Levi, os irmãos, os reis, e a gente tem os irmãos de José. Olha que loucura o que aqueles irmãos fizeram. Os irmãos se juntam e vendem o irmão mais novo. Puxa vida, graças a Deus, Deus interviu naquela família. Mas a relação dos irmãos, a maneira como você se relaciona, você pensa, como você age, o que você sente em relação ao seu irmão, vai mexer na sua personalidade, vai mexer na sua história, mas vai mexer na história da sua família. Então eu quero dizer para vocês prestarem atenção nisso. As diferenças existentes entre irmãos são caminhos que ajudam na construção do indivíduo. Por que é importante? Porque não adianta, eu estou me modelando. Eu lembro da minha história. Eu tenho esse irmão do meio que morreu aqui, apareceu aqui. Ele morreu, ele tinha 3 anos a mais que eu. E a gente não teve uma boa amizade. Nós fomos criados juntos. Até ele tinha 15 e eu 12, a gente foi para a igreja junto. Depois ele pega um outro caminho que não era o meu, e a minha mãe segurou aqui, graças a Deus. Mas eu tive muita dificuldade com esse irmão e ele comigo. Sabe por quê? Porque a relação de um irmão vai influenciar na personalidade do outro, mas o contexto familiar vai influenciar muito da relação dos irmãos. Sabe o que meu pai fazia com a gente domingo à tarde, depois do almoço? Ele botava, na minha casa era grande, tinha um quintal bem grande, era um gramado, e ele botava nós dois para brigarmos, tipo galo de briga. E eu era mais novo, quem que vocês acham que apanhava? Então eu cresci com uma raiva desse irmão, porque eu apanhava dele todo domingo. Aí eu falo assim, como pode um pai colocar um outro irmão para brigar com outro irmão? Então as famílias, aquilo que acontece na sua casa, às vezes você não colocou o seu filho para brigar, mas você idolatra um filho. Você projeta naquele filho a sua expectativa. Então você tem 4 filhos, mas aquele primeiro, ou o mais novo, ou do meio, aquele que se identifica com você. Ficou claro, por exemplo, vocês viram a Raquel falando, com quem que ela parece? Parece comigo. Lá em casa a gente fala assim, a Marina é a mãe, a Raquel é o pai, a Ana Laura é uma mistura dos dois. Então facilmente eu me identificaria com a Raquel e poderia criar uma inimizade entre elas. E isso acontece entre os pais. Eu entendo que isso não é consciente.
Porque nenhum pai no consciente vai fazer isso. Isso é inconsciente. Então, a amizade e o contexto familiar têm um papel decisivo. Na falta dos pais, a fratria é a rede de apoio mais próxima. Eu rompi com meu irmão e não quero nunca mais ver. Meu negócio são meus pais. Seu pai faleceu, e aí? Aí você perde a sua rede de apoio que poderia ser os seus irmãos. E uma amizade saudável entre os irmãos. Aí você fala, pastor, então assim, como é que é? Eu tenho que viver tudo junto e misturado. Eu quero dizer para você, esse negócio de tudo junto e misturado não funciona em lugar nenhum, nem com os irmãos. Irmãos pressupõem limite, respeito às diferenças e espaço para que cada pessoa possa ser quem ela é. E é tão gostoso, a gente quando casou, quando pensava em queria ter 4 meninas, a gente sempre quis ter uma família grande. Depois a gente teve as duas primeiras, 2 a gente descobriu que valem por 4. Aí escapou, veio a terceira. Eu falei, Kátia, a terceira, vamos ter a quarta. Kátia, não, pelo amor de Deus. E não tivemos a quarta. Mas tá bom, 3, já vieram mais 3 agora. Aí vem os netos e fica uma família grande. É muito gostoso. Quanto mais irmãos existem, mais se ri. É gostoso família grande, né? Quando junta os filhos todos e netos, é uma delícia. Quanto mais famílias, mais irmãos, mais se ri. Quando as famílias se decompõem e depois se recompõem, sempre há muitos irmãos e irmãs. E mesmo se o sangue não é sempre igual, não há por que se fazer um mau sangue. Mesmo que a sua família, que os seus irmãos sejam amigos, sejam pessoas, a gente não precisa construir relações difíceis. Então eu tenho orado, essa semana eu orei por isso. Deus, trabalha na minha relação com os meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos vivos comigo, nós somos 4. Trabalha na relação das minhas filhas, para que essa dinâmica que elas vivem hoje, seja a dinâmica delas até o fim, quando a gente não estiver mais aqui, que elas continuem se reunindo, se amando, se cuidando, se defendendo, elas se ajudam, que essa gangue nunca acabe. E eu estou pedindo a mesma coisa por você. Então que nessa manhã seja uma manhã de transformação de alguma chave no seu coração. No mínimo de você se perceber um pouco diferente. Talvez você não se perceba como sendo um rival do seu irmão. Talvez o seu pai já percebeu, sua mãe já percebeu, você não. Talvez você se afastou da família porque você tinha um ideal de irmandade, mas a gente tem a irmandade real. E nós precisamos amar esses irmãos. Eu olhei na palavra de Deus e fui examinando, dentre tantos exemplos de irmãos, eu escolhi a família de Marta, Maria e Lázaro. Esses 3 irmãos nos ensinam muito, e eu quero ler com vocês o texto de Lucas 10, 38 a 42. Esse trecho é aquele trecho que Jesus visita Marta e Maria. Mostra um pouco da diferença delas, mostra como cada uma reagiu à presença de Jesus. Depois tem o Evangelho de João, capítulo 11. Esse eu não vou ler por uma questão do tempo. É quando fala toda a história da morte de Lázaro. Quando Lázaro morreu, as suas irmãs souberam e Jesus fica sabendo. Tem uma movimentação de Jesus e os discípulos. Jesus vai para a cidade onde eles estavam. E aí, então, suas irmãs se movimentam e Lázaro é ressuscitado. Mas olha o que diz em Lucas 10. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos seus pés e ficou ouvindo o que ela ensinava. Olha o perfil da Maria. Sentou aos pés e ouviu. Marta estava ocupada com o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. O que esse texto está dizendo para nós? O foco desse texto, o ensino teológico, doutrinário, de vida aqui, é que nós precisamos escolher sempre ficar aos pés de Jesus. Nenhuma coisa nesse mundo pode ser mais importante do que estar com Jesus. Essa é a essência do texto. Nada pode desviar a nossa atenção daquilo que Jesus quer dizer e fazer conosco. Mas eu queria fazer uma leitura dessa cena, uma leitura do ponto de vista da irmã Marta e a irmã Maria, a relação de irmãs delas, e depois com Lázaro. E aí eu ilustraria eu destacaria nessa história 4 palavras. A primeira é a diversidade. A segunda é a amizade entre elas. A terceira é o apoio desses 3 irmãos.
e o quarto é a eternidade. A primeira é a diversidade. Marta e Maria eram super diferentes. Não é porque elas eram irmãs, não é porque elas se cuidavam, não é porque elas estavam com Jesus que elas eram iguais. Super diferentes, uma agitada, preocupada, fazendo acontecer, a outra introspectiva, calma, reverente. Aí essa aqui vem, provoca aquela: Jesus, você não vai me dar uma força, essa molenga aí? Jesus assim: Marta, calma, a sua irmã escolheu a melhor parte, aprende com ela. Eu quero dizer para você o seguinte: não tenha uma expectativa de eu queria tanto que o meu irmão fosse como eu sou, que a minha irmã fosse como o que eu sou, e aí não é. E aí você começa a se distanciar, e aí você começa a dizer coisas dos seus irmãos, e aí você começa a criticar os seus irmãos. Mas pastor, eu só critico para minha mulher. Não tem problema, o seu coração está sendo minado, e você começa a se distanciar e criar um clima ruim. Por quê? Porque eles são muito diferentes de nós. Eu quero dizer para você, cada pessoa é uma pessoa, e o que une os irmãos é o respeito e o amor entre os irmãos. Respeite e ame os seus irmãos, amém? Respeite e ame o seu irmão. Irmãos, por quê? Porque irmãos exercem papéis diferentes em determinados momentos. Eu achei tão interessante elas contarem sobre isso. A Marina é a mais velha. A Marina sempre foi a protetora da Ana, era meio a mãe da Ana. Elas sempre agiram com a Ana assim. A Ana é a irmã mais nova adotada, as duas são mãe da Ana. Elas adotaram a Ana como filha. Mas quando vem a maternidade da Marina, a Ana vai lá dar comida na boca da Marina, aquilo que a Marina fez tanto para ela. Então olha que legal essa dinâmica da mudança de papéis. E elas lembraram que a Raquel foi ficar, a primeira vez que a Marina saiu para jantar com o Henrique, depois que o nenenzinho tinha nascido, a Raquel foi lá ficar e dar uma força para ela. Muda o papel. Muda o papel. Muitas vezes você é aquele que recebeu ajuda e você se desenvolveu, e é hora talvez agora de você ajudar o seu irmão. Mas o meu irmão, se eu der dinheiro para ele, não. A ajuda mais fácil que você dá para uma pessoa é o dinheiro, mas nem sempre é a mais eficaz. A ajuda mais difícil que você dá para uma pessoa é atenção, amor, é prestar atenção nela, a ouvir o que ela diz, é tentar entender o que ela sente e ir na direção desse irmão e abraçar o seu irmão. Irmãos exercem papéis na vida do outro, e irmãos crescem e amadurecem, mas eles crescem e amadurecem nas relações. Então respeite a diversidade dos seus irmãos e aprenda com isso. A segunda palavra, amizade. Diversidade e amizade. Irmãos podem ser, ainda que diferentes, podem ser amigos perfeitos. O que é uma amizade perfeita? É quando uma pessoa trabalha para o bem da outra. Isso é amizade perfeita. E Jesus é o nosso amigo perfeito. Ele sempre trabalha para o nosso bem. Ele quer ser nosso amigo. Ele veio para nos salvar, mas Ele é nosso amigo. Ele se apresenta assim. Mas você pode ser o melhor amigo do seu irmão, e o seu irmão ser o seu melhor amigo, desde que vocês comecem a trabalhar um para o bem do outro. Então preste atenção no seu irmão, o que ele sente. Ouça o seu irmão, mantenha a sua individuação, mas respeite o seu irmão. No tempo que vocês puderem estar juntos, crie o melhor momento que vocês puderem. É interessante que às vezes você se afasta do seu irmão e vai se refugiar na sua família, e aí você fica aqui um pai amargurado, você fica um pai distante, você fica um pai meio egoísta, ou uma mãe solitária. Porque se você não conseguiu se relacionar com os seus irmãos, aí isso impacta você. E isso impacta a maneira como você se relaciona com seus filhos. Isso impacta a maneira como você se relaciona com seus netos. E assim vai. E aí a corrente vai. Então, crie amizades. Crie amizade entre os irmãos. Irmãos, a terceira palavra, diversidade, amizade, apoio. Irmãos são pontos de apoio. Depois dos pais, sua primeira rede de apoio são seus irmãos. Pode mudar o marido, às vezes, não deveria, mas muda o marido, muda a esposa. Mas não existe ex-irmão. Então resgate a relação com seus irmãos. Irmãos são eternos. Esse vínculo da irmandade, é tão interessante observar a história de Marta e Maria, porque eram diferentes, mas tinham amizade. Quando elas souberam da morte do irmão, quem que se mobilizou? Não foram os discípulos, foi Marta e Maria.
Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, mas como é que você vai voltar lá? Nós estamos em outro lugar. Jesus disse: nós vamos voltar lá. E ele voltou porque ele diz o texto que ele amava demais aqueles 3 irmãos. E Jesus amava tanto aqueles 3 irmãos, e era tão importante a relação deles, que Jesus sai, ele tinha um percurso, ele vai para outro percurso, e encontro das irmãs, e primeiro ele consola as 2 irmãs, e ele diz para elas: fiquem tranquilas, ele não vai morrer, mas ele está morto, vamos até o sepulcro. E Jesus viu a dor, fala que elas choraram, e Jesus, nesse texto de João 11, que fala que Jesus chorou, tamanha era a profunda relação que eles tinham, e Jesus chorou, e depois do túmulo, e Maria estava ali na hora de remover a pedra, e certamente foi uma das primeiras a ver a ressurreição do seu irmão, e contempla a alegria e a eternidade e a vida eterna. Irmãos são sempre irmãos. Eu quero concluir dizendo algumas coisas práticas para você. Talvez é a primeira vez que você está sendo provocado nesse assunto. E eu orei bastante se eu devia falar sobre esse assunto aqui ou não. E falei assim: é um assunto novo. Eu nunca ouvi uma fala dessa numa igreja. Eu nunca ouvi uma fala dessa numa igreja. E eu queria ter ouvido essa pregação quando eu tinha 12 anos. Que eu teria refeito a minha relação com meu irmão. E o meu irmão morreu com 44 anos. Dos 12 aos 44 anos, eu fui cuidador, eu ajudei o meu irmão, eu preguei o evangelho para o meu irmão, eu dei dinheiro para o meu irmão, mas eu não fui o amigo perfeito do meu irmão. Eu fiz um papel que eu tinha que fazer como cristão, como irmão, mas ele não estava no meu coração. Eu queria ter ouvido essa mensagem com 12 anos. Ainda bem que os meus outros irmãos estão vivos. Uma está na África do Sul, a outra mora no Canadá, o outro mora em Curitiba, mas eles estão vivos. Eles vão poder receber uma mensagem, uma ligação hoje, e falar com eles sobre isso. Então, refaça as suas relações, repense a sua relação com seus irmãos. Se tem alguma coisa lá de trás, vai buscar. Porque irmãos vão até o fim, irmãos se defendem, irmãos são diferentes, mas eles se amam. Irmãos são presentes de Deus para a vida de uma pessoa. Talvez você seja o presente para o seu irmão, e você está se negando a ser o presente. Eu atendi o ano passado 2 irmãs, eu fiz um trabalho terapêutico longo com essas irmãs, foram 22 sessões. E essas irmãs tinham bastante situações para viver, difíceis para administrar. E uma das coisas que elas tinham é que elas eram órfãs de mãe, tinham um pai na história. E essas irmãs, uma delas, a mais velha, ocupou o lugar da mãe, então ela protegia a irmã mais nova. O lugar que ela ocupava não era de irmã, era de mãe. No meio do processo terapêutico, ela sai do lugar de mãe e vem para o lugar de irmã. E quando as 2 se perceberam como irmãs, elas se uniram de uma tal maneira que uma começou a ajudar a outra e vice-versa. Uma falava, a outra ouvia, a outra falava, a outra ouvia, e eu vi surgir uma força tão grande entre elas que eu, como terapeuta daquele momento, eu pude me afastar com um outro colega que atendia, e a gente, em algumas sessões, uma era a terapeuta da outra. A irmã virou a terapeuta da outra irmã e vice-versa. E elas foram se elaborando, resolvendo as suas questões. E eu vi 2 jovens que estavam deprimidas, prostradas. Elas terminaram depois de um processo de 1 ano, fortalecidas, robustas, convictas, unidas e prontas para avançar naquele momento. E aí elas tiveram alta. Foram 22 sessões, 22 semanas de trabalho. Intercalados foram 8 meses de atendimento. Então, talvez o que Deus queira dizer para você nessa manhã é assim: resgate os vínculos com seus irmãos. Trabalhe, você como pai e mãe, trabalhe a relação de irmandade dos seus filhos. Cuidado com o ambiente que você está criando em casa. Porque um presente, um legado que você pode deixar para os seus filhos é a irmandade, para que eles vivam bem quando você não estiver aqui. E eu quero dizer para você que é irmão, valorize os seus irmãos, mesmo os que não são de sangue, Fischer. Valorize os seus irmãos. Talvez um irmão seu vai ser um cunhado, né? A gente escolhe um cunhado e ele vira irmão. Por incrível que pareça, tem cunhado mais chegado que irmão.
Valorize os seus irmãos. Segundo, aprecie a diferença entre os seus irmãos. A minha mãe falava assim, como pode, mãe? A gente é filho da mesma mãe e do mesmo pai. Ela falava assim, olha a sua mão. São 5 dedos, todos da mesma mão. Mas eles são diferentes. Isso eu lembro da minha mãe falando, vocês são diferentes. Aprecie a diferença. Valorize e aprecie a diferença. Cultive a amizade entre os seus irmãos. E resgate a sua história, resgatando os seus irmãos. A minha história tem a ver com os meus irmãos. A comida que eu gosto de comer tem a ver com os meus irmãos. O meu jeito de vestir tem a ver com os meus irmãos. O nosso gosto por praia, por montanha, tem a ver com os meus irmãos. Os cardápios preferidos da nossa casa têm a ver com os meus irmãos. Resgate o seu irmão e resgate a sua história. Sua jornada vai ser mais leve. As suas palavras serão mais suaves. O seu coração ficará em paz. E os seus passos serão mais seguros. Quem tem irmão foi abençoado. Quem tem irmão e cultiva uma boa amizade anda mais seguro. Irmãos serão sempre irmãos. Que Deus abençoe você, para que você seja um excelente irmão para os seus irmãos.